embora hoje o Rio de Janeiro, a cidade, seja a capital do estado do Rio de Janeiro, são dois mundos muito diferentes. Não é como Salvador, capital da Bahia, São Paulo, capital de São Paulo. E eu acho que uma vez até você conversou com, a gente estava conversando, que o que cria essa confusão é que os nomes são iguais. Se os nomes fossem Isso, a diferentes, gente talvez. tem esse azar dos nomes serem iguais. O que acontece? Eu diria que o espaço econômico da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro é mais ou menos o mesmo. Uhum. Mas o problema não está aí. O problema, na verdade, não é puramente econômico, o problema é ordem política. Porque, na verdade, são entes que se pensam de maneira muito diferente, que praticaram a política no plano federal de maneira muito diferente. Né? O Rio de Janeiro era a capital da República. O Distrito Federal, o antigo Distrito Federal, como o atual, aliás, não precisa lutar por recursos. Não é? Ele tem uma representação garantida. Ele tem uma captação, uma quantidade de investimentos, na verdade, que ele não disputa com os outros estados, né? E pode, por isso, quedar-se tranquilo, ele está fora da luta federativa. Né? O antigo Isso estado do Rio... até a criação de Brasília. Não, eu estou falando até... E Brasília hoje, porque se tornou Distrito Federal. Claro, claro. O Distrito Federal é um lugar neutro em relação à luta entre os estados por investimentos e recursos da União. Né? Então, a maneira como ela se pensa no conjunto da federação e a forma como ela articula a sua representação política é muito diferente dos demais estados. Né? Então, o que acontece? O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela continuou se pensando assim depois que a capital foi embora. Não? É bom lembrar que quando a capital foi embora, o Rio de Janeiro não se tornou capital do estado do Rio de Janeiro. A capital do estado do Rio de Janeiro é Niterói, nessa época. E desde 1834. Né? E o Rio de Janeiro, na verdade, continua sendo... Ele se torna uma cidade-estado. E oficialmente, cidade-estado, e informalmente, um segundo Distrito Federal. Porque até o começo da década de 70, praticamente todos os órgãos da administração pública federal continuam no Rio. Tá? Então o que acontece, na verdade, é que a cidade do Rio de Janeiro continua se pensando, na verdade, como se fosse um Distrito Federal. Não articula os seus interesses conforme uma lógica regionalista ou estadualista, enquanto o antigo estado do Rio, sim, esse sim, brigava pelos recursos federais numa forma mais... Agressiva ou direta? Direto, agressivo por recurso. Agora, também tinha uma diferença. Assim como Goiás faz hoje, o antigo estado do Rio, o antigo estado do Rio era um estado meio decadente. Se beneficiava. E se beneficiava da proximidade do poder federal. O fato de da capital ser Niterói, na verdade, criava uma região metropolitana que, do ponto de vista econômico, era comum, a despeito da divisão administrativa entre o Distrito Federal ou Guanabara e depois o antigo estado do Rio. E o governo do estado do Rio de Janeiro se beneficiava da proximidade com o governo federal. Em que medida? Uma vez que o Distrito Federal era muito pequeno, o estado do Rio de Janeiro era escolhido para ser sede de uma série de investimentos econômicos e financeiros. A gente pode imaginar a Companhia Siderúrgica Nacional, a refinaria de Duque de Caxias, a antiga Fábrica Nacional de Motores. Não é? Tudo isso, na verdade, eram os investimentos que iam para o estado do Rio, porque eles não ficavam dentro do município do Rio de Janeiro. Então, havia uma relação, na verdade, de dependência do governo federal por parte também do município do Rio de Janeiro. Mas era também um estado que tinha uma identidade política própria. Tá? Isso é importante frisar. Sim. A confusão, o problema aparece não só quando a capital foi embora e a cidade perde, na verdade, aquilo que lhe dava dinamismo econômico, como o problema se acirra, na verdade, quando a ditadura militar impõe, mano militare, de maneira autocrática, de cima para baixo, a fusão entre a antiga Guanabara, que era o antigo Distrito Federal, com o estado do Rio de Janeiro. O antigo estado do Rio de Janeiro, capital Niterói. Porque você criou um estado que é inteiramente anômalo. Né? Como a gente vai ver daqui a pouco, imagino, o Rio de Janeiro continuou sendo até hoje uma espécie de segundo Distrito Federal. A gente tem mais de 50 autarquias, fundações e outros órgãos federais no Rio de Janeiro até hoje. O Rio de Janeiro tem mais funcionários públicos que Brasília. E você criou um estado anômalo no qual você tem mais servidor público federal do que estadual.